Gabriela Fama Mestre, tenho 10 anos, eu estou no 4º ano do ensino fundamental e essa é minha mãe, Karen. Meu nome é Lúcia de Aguiar Rios, tenho 50 anos e sou técnica contábil. Eu tenho 2 irmãos, o Thales e o Lourenço. Eu adoro o verde e ler. Eu gosto muito de brincar com meus gatos e quando eu ouço uma música, eu sinto vontade de dançar. Todo dia tem aquele contato de mexer no meu jardim, molhar, de conversar com as plantinhas. Eu tive otite. Eu tenho labirintite. O mundo se constrói para nós não apenas por imagens e sensações, mas também pelo som. O som compõe paisagens riquíssimas, que nos ajudam a perceber o que está acontecendo à nossa volta de maneira mais completa e autônoma. Quantas vezes identificamos o que vai acontecer apenas pelo som? Os ouvidos são os órgãos responsáveis por captar os sons que escutamos. Mas não é só isso. O ouvido também participa dos processos de equilíbrio de nosso corpo. É por essa razão que, dependendo da região do ouvido afetada por alguma disfunção, podemos ter problemas relacionados à audição ou a equilíbrio, que inclui vertigens e tonturas. O papel da orelha humana, hoje se fala orelha em vez de ouvido, porque diz que ouvido é o particípio passado do verbo ouvir, mas a orelha humana ela cumpre 2 funções fundamentais na espécie humana. Primeiro, a audição, cujo responsável principal é o compartimento da orelha interna mais anterior, conhecido como caracol, a cóclea, e que é um órgão eminentemente sensório-neural. E a porção posterior da orelha interna, os canais semicirculares, cuja atribuição é a manutenção do equilíbrio. Então, a audição e o equilíbrio estão fundamentalmente relacionados com a orelha humana. A parte interna de nosso ouvido tem um papel fundamental em nosso equilíbrio. Ele é composto por canais com fluidos que formam um labirinto. No ouvido interno estão a cóclea, que percebe os sons, e os vestíbulos e os canais semicirculares, que sentem os movimentos. Cada vez que a nossa cabeça se move, os fluidos dentro dos canais se movem e um sinal é enviado ao cérebro. O cérebro identifica o sinal juntamente com estímulos visuais e de nossos músculos e ajusta nosso corpo à nova posição. Problemas no labirinto podem enviar ao cérebro sinais de movimento, mesmo quando estamos parados, o que traz a sensação de vertigem e tontura. Meu dia a dia, assim, levanto cedo, faço meus exercícios. Como sou dona de casa, tenho que fazer o almoço, né? Aí vem marido, uma filha almoça em casa. Graças a Deus posso dizer que somos uma família feliz. Como é que os episódios de tontura começaram a incomodar a tua rotina e quando que eles começaram? Quando eles começaram, eu trabalhava fora, né? Um momento assim que eu tava bem estressada, né? No princípio achei que poderia ser pressão baixa. E uma coisa a mais que foi a tontura. Aliás, a náusea, né? Que é uma coisa que eu não sentia. Aí foi onde eu procurei ajuda médica e... Isso que tu estava falando é uma coisa interessante, assim, de pensar que a tua tontura pudesse estar relacionada com a pressão baixa, né? E geralmente a tontura, ela pode ser confundida mesmo, a origem dela, né? Podem ser por problemas neurológicos, por problemas cardíacos, psiquiátricos, enfim, tem várias causas. Qual que era a causa da tua tontura especificamente? Olha, como é que eu vou te dizer? Até então eu não sentia nada, então é difícil, né, saber. Só que assim, quando eu fazia um movimento brusco que eu sentia, né?
Era uma tontura mais relacionada com os movimentos do teu corpo. Sim. E essa tontura, ela estava associada, por exemplo, com enjoo, com vômito, com alterações na audição, por exemplo, diminuição da audição ou com zumbido no ouvido? Principalmente zumbido no ouvido, sim, né? Os principais problemas que afetam o órgão auditivo humano, a orelha humana, eles são de diversas ordens. Podem ser inflamatórios, né, e por aí nós podemos engajar nestes, no rol dos distúrbios inflamatórios, talvez da doença inflamatória mais comum da infância, que é a otite média, mas também, obviamente, os distúrbios da audição, todos eles estão relacionados ao ouvido humano, os distúrbios do equilíbrio e suprepõe-se a isso tudo também a presença de alguns outros epifenômenos, como o zumbido. A Rafaela é a terceira filha, a única menina da família. Ela sempre gostou muito de música, sempre gostou muito de dançar desde pequenininha. Quando é que a Rafaela começou a ter otites? Olha, a Rafaela sofreu de otite desde pequenininha, assim, antes de 1 ano de idade ela já apresentava, acho que 1 ou 2 episódios de otite, assim, bem pequenininha, mas até 1 ano de idade certamente houveram muitas. E como é que ela ficava quando ela tinha otite? A criança responde como um todo, né? Com menos de 1 ano de idade, ela ficava irritadiça, tinha a prostração própria da criança, e a gente notava que ela fazia febre, ficava chorosa, e quando começava isso a gente já desconfiava direto do ouvido, né? Porque sempre foi basicamente o ouvido. As otites mais frequentes nas crianças é o que se chama otite média. O que é uma otite média? É a infecção, a inflamação, a infecção atrás do tímpano. Por isso, tem que ter problema de nariz, problemas, enfim, da região da onde parte este canalzinho que vai para dentro. Eu diria assim, não é impossível que comece uma otite média diretamente por uma bactéria. Não é impossível. Mas a grande maioria vem primeiro uma gripe. O aleitamento materno diminui a chance de desenvolvimento de otite média aguda, porque ao sugar, o bebê desenvolve a musculatura facial, além de receber imunoglobulinas através do leite. Quando a alimentação for feita com mamadeira, a criança deve estar o mais próxima possível da posição sentada para diminuir o risco de refluxo de leite através da tuba auditiva. Me diz assim, o que tu gosta de fazer? Tu gosta de dançar? Eu gosto de dançar street e balé. Desde pequena, eu sempre gostei de dançar balé. Eu danço do balé, se não me engano, desde os 3 anos e meio. Foi tu que escolheu dançar street? A minha mãe achava que, balé é mais legal dela, ela não deixava muito fazer street. Aí surgiu um festival, no início eu não fiz. Eu não comecei a ensaiar, mas depois eu quis, daí minha mãe deixou. Aí ela viu eu dançar e acabou confiando em mim e viu que eu dançava bem. Eu sei que teve um período que foi por volta assim, de 1 ano de idade, ela já tinha entrado na escolinha, estava já na creche, que ela teve assim, em 2 meses, acho que umas 3 otites uma atrás da outra. Que daí foi o momento que a gente definiu, então vamos colocar o dreno, né? Já tinha sido cogitado num período anterior, a gente ficou preocupado, principalmente por ela ter que passar por uma anestesia geral, e a gente deixou passar. Aí quando veio essa leva, assim, de uma atrás da outra, eu digo, não dá, né? Não dá para ficar com tanto antibiótico e com tanto sofrimento, assim, porque ela tinha sofrimento e a gente também. Você diz bem, né? Pontua bem quando ela foi para a creche. Aumentou. Ela tinha otite antes? Ela tinha tido algumas, assim, 1 ou 2. E quando ela entrou realmente para a escolinha, isso aumentaram também as gripes, né? Todas essas coisas que a gente sabe que faz parte, que quando entra em contato com outras crianças, isso acontece. Isso é importante da gente entender, né? Por que quando vai para a creche tem tantas otites? Ou por que quando vai para a creche a criança faz tantos quadros de febre, né, e de resfriado? É simples, porque ali tem muita criança que não tem imunidade
ainda contra os bichinhos, né? Contra os vírus, contra as bactérias. Então, quando entra um bichinho novo na creche, todo mundo pega, e aí um fica passando para o outro, e fica sempre esse ciclo vicioso, né? As crianças que estão em contato com outras crianças, como creche, por exemplo, são mais vulneráveis porque uma transmite para as outras o vírus que, na realidade, é a grande causa das otites médias bacterianas. Felizmente, a criança traz da mãe, quando nasce, um quantum de imunidade materna. Se tem a oportunidade do aleitamento materno, essa imunidade é complementada enquanto a criança, já na natureza, já na vida, vai produzindo a sua imunidade pessoal. Tudo isso faz com que a maioria das otites médias bacterianas, aquelas que a gente termina às vezes usando antibiótico, curem sozinhas em mais de 80% das vezes. Fique atento ao calendário de vacinação do seu filho. A vacina contra pneumococo, por exemplo, pode auxiliar a diminuir a chance de otites em crianças. Labirintite, por definição, IT, significa inflamação. Então, seria um processo inflamatório localizado na orelha interna, tá? E que era muito comum na era pré-antibiótica como complicação de otite média. O indivíduo não tratava e aquele processo que estava na orelha média se transferia para a orelha interna e causava todos esses sintomas que nós já discutimos. Então, a labirintite hoje, pura e simples, é muito rara. Mas o que nós temos são várias doenças labirínticas que se manifestam através de vertigem e que são rotuladas leigamente como labirintite. Quando é que tu descobriu que o problema na realidade era a labirintite? E quando eu fui buscar ajuda médica, né? Até então não tinha ideia do que fosse, né? E como é que foi esse diagnóstico? Tu teve que fazer algum exame? Como é que foi que o médico te avaliou, conversou isso contigo? Na verdade ele fez assim, foi num clínico, né? E aí ele fez algum tipo de teste, assim, de equilíbrio comigo. E aí ele só, tudo consta, pelo que eu estou vendo, tá com labirintite. E aí me deu tratamento, né? Passou um período, continuou a mesma situação. Aí eu retornei e ele me deu um outro comprimido para tomar, o que me dava sonolência e que eu abandonei, né? Sim. A maioria desses tratamentos para vertigem, né, principalmente quando ela está associada mesmo a problemas do labirinto, eles causam sonolência, muitas vezes eles causam tremores, até quando utilizados por muito tempo. É importante a gente ter cuidado para as pessoas não terem quedas em função dessa sonolência, né? Ter o cuidado para não dirigir. Tontura é tudo. É todas as sensações de desorientação espacial, da pessoa com o meio ou do meio com a pessoa. E vertigem é uma das tonturas, é a tontura que roda. A tontura que roda, 85% vem do ouvido. A tontura que vem da cabeça de problemas neurológicos, que é um número menor de casos, ela vem com as mais variadas sensações, que às vezes o indivíduo tem dificuldade até de explicitar o que ele sente. Algumas ações simples podem ajudar durante uma crise de vertigem. Durma com a cabeceira ligeiramente elevada com 2 ou mais travesseiros. Levante-se lentamente quando sair da cama e sente-se na beirada da cama por 1 minuto antes de ficar em pé. Evite abaixar-se para pegar coisas. Evite estender o seu pescoço para alcançar objetos altos. E mova a cabeça com cuidado e lentamente durante as atividades diárias. Os movimentos são desencadeantes de crise, então no comecinho é melhor ficar mais parado possível. Mas logo que apagou o incêndio, é recomendável que se faça o maior número possível de movimentos para o cérebro reordenar o sistema equilibratório e ajudar a compensar mais rapidamente a situação.
ela começou realmente a melhorar quando a gente organizou junto com o pediatra de fazer o procedimento da drenagem. A tontura é um sintoma muito comum que pode estar associado a diversas doenças. Chamamos de tontura todas as manifestações de desequilíbrio. Na vertigem, a pessoa tem a sensação de que está girando no ambiente ou que o ambiente gira à sua volta. As crises mais fortes podem ser acompanhadas de náuseas, vômitos, suor, palidez e sensação de desmaio. Não sei o que é otite. Não, otite eu não sei o que é. Otite é uma inflamação do canal auditivo, pelo que eu sei. Inclusive, meu sobrinho teve problema de ouvido, que era uma dó. Eu já tive dor de ouvido, mas lá onde eu morava não tinha farmácia, não tinha remédio. Aí tinha que passar. Como ela veio, ela voltou. Eu nunca tive labirintite, mas sei que é horrível. Labirintite, quando a pessoa tem um problema na mente, cabeça, ele fica zonzo, né? Ele perde o sentido, chega a cair, né? Já fiquei tonto. Já tive que segurar em alguma coisa para não cair. Comentam que sente tontura, que sente um monte de mal-estar. Doenças do labirinto não é uma coisa só. E cada uma tem, digamos, recomendações muito específicas, tanto de condutas quanto de medicamentos, inclusive de cirurgias. Essas daqui são todas as minhas roupas de balé, das minhas apresentações de final de ano, essas coisas, sabe? Essa daqui foi a primeira que eu usei com esta... Quantos anos tu tinha aqui? Ah, não é muito bem, mas eram uns 4, 5. Daí este ano é a história da moda que a gente vai fazer. Aí no street eu vou ser África, no balé eu vou ser anos 50. E vocês entendem por que crianças, nenenzinhos, têm mais otite do que outras faixas etárias? Porque no adulto não é tão comum assim, né? Eu não sei, tu vai me explicar então. Pela imaturidade do sistema imune, né? Ainda está mais inocente, então qualquer bichinho, qualquer vírus, bactéria, machuca mais a criança, tem uma imaturidade tanto do esôfago, que é mais comum nos nenés ter refluxo, quanto da trompa de Eustáquio, o tubo de Eustáquio, que é o canalzinho do ouvido que comunica lá atrás com a boca, com o nariz. E em que idade mais ou menos atinge essa maturidade, assim? Olha, começa a diminuir depois dos 3 anos as otites, né? Porque depois que ela colocou o dreno, ela não teve mais, acho que nenhum episódio de otite, que eu lembre. E, inclusive, quando a gente foi fazer uma revisão para ver como é que estava o dreno, ele tinha desaparecido, tinha sumido. E vocês entendem o que é o dreno esse? Sim, mas eu acho que eu não saberia explicar. O dreno é um caninho que se coloca na membrana timpânica. Sabe o que é o tímpano? Tímpano é que no desenho animado aparece um tamborzinho, tum, 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 né? Que aí ele fecha o ouvido e aí o som bate ali naquele tamborzinho e passa para dentro da cabeça, né? E aí quando a pessoa tem otite, o que acontece? Esse tubinho de Eustáquio que comunica com a boca e com o nariz, ele fica inflamado, machucado, e ele entope. E aí começa a latejar ali de dor e de inflamação, da febre. E quando a gente coloca um dreno, aquilo tudo vaza para fora, fica comunicando, fica com ar, e aí com o tempo vai curando. Esse é o princípio, né? O melhor tratamento não deixa de ser o melhor diagnóstico. Se o melhor diagnóstico, com certeza que é uma otite média, aguda, bacteriana, o uso do antibiótico é adequado, é bom para essa criança. Durante o tratamento de uma otite, os cuidados, dar o antibiótico, se for o caso, limpeza do nariz. Não esquecer que é importante dar um remédio para dor para a criança, porque ela tem dor.
Quando é que a Rafaela começou a melhorar das otites? Sabes que assim, ó, ela começou realmente a melhorar quando a gente organizou junto com o pediatra de fazer o procedimento da drenagem, de colocar o dreninho no ouvido, porque eram muitas otites e ela necessitava desse procedimento, né? E a partir do momento que foi feito o procedimento, com anestesia geral, dentro do hospital, desse tempo para diante, eu tenho a impressão que ela nunca mais teve otite. Isso faz quanto tempo que ela colocou? O dreno, ela colocou, acho que não tinha 2 anos, entre 1 ano e 2 anos de idade, né? Quem tem otite pode viajar de avião? Quem tem otite crônica pode viajar de avião. Quem tem otite média e está na vigência de uma otite média aguda, ele pode, mas ele vai se preparar para sofrer, porque na descida a dor, que já é considerável, vai aumentar bastante. Deve-se limpar o ouvido com o cotonete? Cotonete, internamente, no conduto auditivo, traz muito mais problema do que benefício. Esquentar a orelha diminui a dor da otite? Esquentar a orelha, sem dúvida nenhuma, diminui a dor da otite. Por quê? Porque o calor é anestésico ou analgésico. Pingar leite materno cura otite em bebês? Ora, por melhor intenção que a mãe tenha, e certamente a tem, o uso do leite materno na orelha externa realmente não vai ajudar em nada. Ginkgo biloba é bom para a tontura? Não é uma medicação que deva ser usada em todos os casos, nem tem uma indicação universal. Deve ser usado a partir de critérios rígidos de indicação médica. Labirintite dá mais em mulheres? A labirintite dá particularmente em todo o mundo, né? Homens, mulheres, pouco em crianças, é verdade. Lúcia, me conta um pouco desse teu gosto pelo verde, pelas plantas. Para mim, assim, eu gosto do verde, não necessariamente flores, eu gosto do verde, né? Assim, quando eu trabalhava no escritório, eu dedicava um dia na semana, pelo menos, para mim mexer no jardim, eu venho, cato a graminha, mas contato com a mão mesmo, às vezes não usa luva, né? Gosto de sentir a terra mesmo, né? Samantha, tu lembra quando começaram as crises de tontura da tua mãe? Foi mais ou menos no início de 2011, faz 1 ano, agora quase 2 mais ou menos. E do que ela se queixava? O que vocês observavam nela? Ela estava sempre se sentindo tonta, com a impressão de que estava com a pressão baixa. Enfim, ela tinha um mal-estar constante, digamos assim. E tu lembra dessas crises serem muito frequentes, Samantha? Sim, teve uma época que ela estava querendo ir no médico, né? Porque isso estava cada vez aumentando mais. Então a gente, por ver ela assim, e ela mesma começou a se preocupar com medo de que fosse alguma coisa mais grave, né? Medicamentos antivertiginosos, eles agem em nível do sistema nervoso central, atuando nos neurotransmissores, fazendo com que aquela resposta exagerada que vem lá do sistema nervoso central fique aplastrada, diminuída. E com isso os sintomas ficam palatáveis, ficam toleráveis. Mas isso não cura nada, isso apenas permite que se vá ali fazer os outros tratamentos pertinentes. E no caso da labirintite que falou, que é uma infecção ou inflamação, se usa medicamentos antibióticos, corticoides, que seriam para resolver a labirintite. Mas, para cada quadro labiríntico, nós temos o seu tratamento. Lúcia, me fala um pouco como é que são os exercícios para reabilitação do equilíbrio que tu faz. Olha, basicamente que eu tenho feito assim pilates mesmo, né? Ele faz bem para todo o corpo, né? Tu sente todo o corpo que trabalha, mas tu sente um relaxamento no final dos exercícios e não tem desconforto, né? E como é que esses exercícios de pilates, eles te ajudam com relação à tontura, à vertigem?
Olha, basicamente não tive mais depois que eu comecei com Pilates, que tem 1 ano que eu estou fazendo Pilates. Né? Desde que tu começou a ter essas crises e que tu descobriu o que era, tu começou a fazer esse tipo de exercício? Sim. Até então eu nunca tinha feito, eu fazia musculação, coisas assim, mas Pilates não tinha feito. Né? Os exercícios de reabilitação labiríntica, eles são para como qualquer fisioterapia, é para reabilitar sequelas. Ou seja, esse indivíduo já tem que estar curado e ficou defeitos. Então a reabilitação vai trazer uma solução. Esse exercício, o princípio deles é reordenar o sistema equilibratório para uma nova formatação. Problemas de ouvido é uma coisa que eu vejo muito no consultório, né? Desde crianças a adultos, pessoas de idade, é muito comum. Talvez o mais importante seja enfatizar essa parte da vacinação nas crianças, que tem que estar em dia, protege, também vai proteger o ouvido. E especialmente o aleitamento materno exclusivo, né, que dá toda uma proteção para a saúde integral da criança. E com relação à tontura e às vertigens, Henrique, também o que a gente costuma ver mais no consultório são manifestações benignas mesmo desses problemas, né? E às vezes, uma coisa que é importante as pessoas saberem também é que vários sistemas podem causar esse tipo de sintoma. Então, não só os problemas de ouvido causam tontura, mas também doenças cardíacas, doenças metabólicas também, às vezes problemas psicológicos também podem causar. Então, é importante que as pessoas que apresentam esse tipo de sintoma, né, tontura ou mesmo vertigem, que elas busquem o profissional de saúde de referência que elas têm, para poder fazer uma avaliação um pouco melhor, porque nem tudo é labirintite. Para mim, ser saudável é estar bem primeiramente comigo. Eu estando bem comigo, o meu redor vai ter o reflexo disso, né? Ser saudável para mim é comer bastante alimentos bons e saudáveis e praticar bastante esportes. O Ser Saudável está no Facebook. Visite-nos.